do Brasil completa 30 anos em 2019 e o Esporte Espetacular presta uma homenagem a um dos grandes nomes da história do torneio. Gerson, artilheiro do Atlético Mineiro e do Internacional. Ele chegou ao auge da carreira justamente quando lutava contra uma doença que assombrou o mundo nos anos 90. Existem amizades que duram para sempre. Era esse cara que não tinha tempo ruim. Jogadores inesquecíveis. Um dos maiores centroavantes que eu joguei na minha vida. Gol de cabeça, uma beleza de gol. E histórias marcantes. Existiam casos já no exterior, mas no Brasil era uma novidade. Golaço do Gerson. 1992, a Copa do Brasil chegava à 4ª edição. Na competição que em 2019 completa 30 anos, o destaque era um camisa 9. Revelado pelo Santos, Gerson nasceu com DNA de artilheiro. Era sobrinho neto de Baltazar, o cabecinha de ouro, segundo maior goleador da história do Corinthians. Tinha intimidade com o gol. Foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, do Mundial Sub-20 e com a camisa do Atlético Mineiro, artilheiro das Copas do Brasil de 1989 e 1991. Marquinhos, boa bola pro Gerson, boa bola, saiu o goleiro, ainda o Gerson, pode fazer. O Gerson, ele era um matador nato, né? Um jogador inteligente também, né? Que sabia quando eu pegava a bola, o que eu ia fazer. No auge desse entrosamento, Gerson fez 5 gols no único jogo, contra o Caiçaras do Piauí. Placar final, Atlético 11-0. Até hoje, a maior goleada da história da Copa do Brasil. Olha o Marquinhos. Naquela edição de 91, o Atlético parou nas oitavas de final. Gerson. A dupla Gerson e Marquinhos seguiu, de Belo Horizonte para Porto Alegre. Eram os reforços do Internacional para a temporada de 1992. Gerson estava prestes a viver um pesadelo. 30 de março, horas antes do jogo com o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, os médicos do Inter receberam o resultado dos exames de rotina dos jogadores. Em campo, o Inter nervoso foi goleado. E Gerson, um dos 3 jogadores do time gaúcho expulsos pelo juiz José Roberto Wright, que estranhou o comportamento dos atletas. Quando terminou o jogo, ele vem em cima de, porra, o que houve? Os caras estão malucos? Eu digo, calma que o negócio é mais grave do que você imagina. Um dos exames de sangue dos jogadores havia apontado uma alteração. Era o exame de Gerson. Ele foi afastado do grupo. Na época, a tensão gerada pelo diagnóstico parecia desproporcional à gravidade do caso. O departamento médico agora está cuidando do assunto e tal. É um assunto, vamos dizer assim, bastante preocupante. E a direção e a torcida do Internacional tem que ter um pouco de paciência, porque na realidade o que a gente sabe ainda não é de todo concreta a notícia. Sou amigo particular do Gerson há bastante tempo já, desde o tempo do Atlético Mineiro. Sempre foi um grande amigo meu. E a gente está um pouco abatido com essas notícias que vem acontecendo, que ele está com problema de saúde. Mas o grupo ainda não sabe o que aconteceu, a gente está querendo saber o que é. Dias depois, a polêmica que já circulava nos corredores do clube chegou às páginas dos jornais. Gerson seria portador do vírus da AIDS, o HIV, informação confirmada e horas depois negada aos jornalistas pelo então dirigente do Inter, Romeu Maziero. Procuramos o ex-dirigente que não quis comentar o caso. Os companheiros de clube ficaram chocados. Foi uma coisa tão rápida, inédita, que nunca ocorreu, que soltou e depois tentou se arrepender e não deu mais. Aquilo foi um baque para nós, principalmente porque a gente está falando de 92, não se tinha muita informação com relação ao vírus da HIV. Na década de 80, sabia-se muito pouco sobre sintomas e formas de transmissão da AIDS. A mecânica da doença era conhecida. O vírus atacava o sistema imunológico e os portadores morriam por infecções oportunistas. No Brasil, a AIDS ganhou repercussão ao fazer as primeiras vítimas famosas. O ator Lauro Corona e os cantores Cazuza e Fred Mercury, vocalista da banda inglesa Queen. Nesta campanha do Ministério da Saúde, foram usadas personalidades bem conhecidas do público, como artistas, atletas e médicos famosos, para que eles ensinem a população a prevenir a doença. O filme tem 1 minuto de duração e começa a ser veiculado na quarta-feira.
São mensagens de 18 personalidades. Nunca compartilhe agulha e seringa. Juntos, a gente ganha essa parada. Como evoluía a AIDS naquele tempo? Você adquiria o vírus. Cerca de 3 semanas, um pouco mais, um pouco menos, surgia uma síndrome infecciosa. E a doença regredia sozinha. A pessoa voltava ao normal, completamente. E aí você tinha um longo período que funcionaria como uma incubação. O vírus ficava se multiplicando, mas o sistema imunológico conseguia dar conta dele. Naqueles dias confusos, em casa, Gerson negou que fosse portador do HIV. Eu sou de uma cachumba, né? E depois, quando ele me liberar para voltar, sim, eu vou mostrar o exame, não vai ter problema nenhum. Gerson reapareceu no Beira-Rio 2 semanas depois, já sem os sintomas da doença. Treinou bem e foi relacionado para enfrentar o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro. Sai aquele gol em Belém do Pará para marcar mesmo essa sua volta ao time do Inter? Nós vamos fazer de tudo para conseguir fazer o gol e voltar com os 2 pontos lá. Como vai se chamar esse gol? A volta de Gerson. 27 anos depois, alguns personagens revelam os bastidores do retorno do atacante aos gramados. Conversei com ele, mostrando a ele que não tinha problema nenhum, que o jogador de basquete estava jogando, estava bem fisicamente, estava correndo, que aquilo ali não iria ser problema nenhum para ele. O jogador de basquete era Magic Johnson, uma das maiores estrelas da NBA de todos os tempos. 6 meses antes da polêmica com o atacante do Inter, o então jogador do Los Angeles Lakers revelou que era portador do vírus HIV. O jogador Magic Johnson, do Los Angeles Lakers, anuncia que vai interromper a carreira porque está com o vírus da AIDS. Because of the HIV virus that I have. Em meados de 92, ele ainda faria parte do time dos sonhos dos Estados Unidos, que ganharia a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona. A Copa do Brasil de 1992 começou um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos. E Gerson teve um desempenho mágico. Marcou 9 gols em 10 jogos. Foi o grande nome da conquista do Inter. E pela terceira vez em 4 edições, sagrou-se artilheiro da Copa do Brasil. O camisa 9 entrou de vez para a história do torneio. Desempenho que tinha relação com o trabalho físico individual, orientado por médicos especialistas em pacientes portadores do vírus HIV. Foi um sucesso total, porque nas primeiras 3 semanas ele nada fez, ele ficou na sala de musculação, trotava devagarzinho, mas depois nós começamos a fazer um trabalho individualizado, sem que nós fizéssemos um treinamento muito intenso, muito estafante, que não trouxesse prejuízo à saúde dele. Hoje, aos 27 anos, Gerson da Silva passa pelo melhor momento de sua vida no futebol. Por isso, é odiado pelos adversários, mas amado pelos colorados, principalmente pelas crianças do Inter. Um grande jogador, melhor centroavante do mundo. Gerson terminou o ano de 92 em alta, pedindo uma vaga na seleção brasileira que enfrentaria a Alemanha no amistoso no Beira-Rio. Como é que é, Parreira? Acho que chegou a hora do Gerson, né? Com todo o respeito aos nossos companheiros, né, de profissão, mas acho que tá na hora de dar uma chancinha aí pro Gerson. Mas em 93 a fase mudou. Em março, pela Libertadores, jogou mal contra o Atlético Nacional da Colômbia. Começou a aparecer os problemas físicos, aí foi mais difícil, né? Já no começo de 93 ele já não estava conseguindo treinar mais e tudo, né? Foi nessa época que a amizade com Silas, com quem havia sido campeão mundial de juniores em 85, se fortaleceu. Eu passava para buscar o Gerson, para levar ele para tomar, era uma vacina, acho que era AZT que chamava. Então eu levava ele na clínica para tomar, depois a gente ia pro treino. Dias após sentir dores de cabeça num treino, Gerson foi internado. Quando voltou para casa, o atacante estava com a saúde debilitada, mas disposto a tentar um retorno aos gramados. Já não tenho mais nada, né? Graças a Deus. E tenho certeza que vou voltar logo aí para força total. Gerson voltou ao Beira-Rio, mas apenas para visitar os companheiros. Ele nunca mais vestiria a camisa do clube num jogo oficial. Este é o momento de maior emoção de Gerson no Beira-Rio. Ele não resistiu e veio aqui assistir o treino do Inter. Gerson manteve o olhar fixo no campo. Sentindo bastante falta, né? Mas isso, com o tempo, nós vamos voltar e bem.
Com o decorrer do tempo, né, foi todo mundo sentindo que estava tendo uma interferência muito grande, né? Problema da doença, né? Ele começou a perder peso, começou a emagrecer. Em setembro de 93, recebeu o passe livre do Inter, um passaporte para tempos muito duros. Gerson e a família arrumaram as malas e voltaram para o Guarujá. No dia 23 de março de 1994, ele foi novamente internado. Nesse período, o Santos, primeiro clube do atacante, organizou um jogo com renda revertida para a família do jogador. Foram quase 2 meses no hospital. No dia 17 de maio, Gerson morreu. A causa, neurotoxoplasmose, uma infecção no cérebro. A partir daquele momento em que acontecia a primeira infecção, a expectativa de vida era muito curta. 25 anos depois da morte de Gerson, ele continua sendo lembrado com reverência. No site oficial do Inter, aparece na galeria dos ídolos do clube como o jogador que levou o time à conquista da Copa do Brasil de 92 e 2 anos depois morreu em decorrência de complicações da AIDS. Algo que, para os ex-companheiros, nunca foi segredo. Ele entendeu que eu sabia, mas ele também entendeu que eu também não queria invadir nada. Então, assim, eu acho que foi até melhor assim. Hoje, resta a lembrança de um artilheiro que deixou sua marca por onde passou. Ele era matador dentro da área, ele era difícil perder gol. Um número 9 espetacular. E a saudade do homem que, na vitória ou na derrota, sempre foi o mesmo Gerson brincalhão e amoroso. Eu perdi ali um irmão, uma pessoa que, para mim, foi especial. Todo mundo amava muito o Gerson, porque ele sempre foi um cara muito legal de grupo. E todo mundo queria, assim, sempre o melhor dele, né? Memórias boas, de um cara muito gente boa. Olha o Gerson, grande bola do Gerson, bateu! Golaço do Gerson!